Então vamos lá, nós estamos na mentoria Aperfeiçoadas e o Senhor ministrou algo muito, muito lindo ao meu coração. A nossa vida dá sinais e nós precisamos ficar atento aos sinais. Eu vou soltar um vídeo para vocês e quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Tá pronto aí, gente? O Vesúvio explode, o céu se abre, cinzas, fogo, pedras em chamas. Uma nuvem ardente desce, varrendo tudo: casas, templos, pessoas. Pompeia foi tragicamente enterrada viva. No entanto, antes desse evento devastador, antes que a fúria da montanha se abatesse sobre o mundo, havia uma vida vibrante. Pompeia não era apenas um nome nos mapas do vasto Império Romano, mas sim um local de beleza singular, de prazer e do cotidiano das pessoas. Era uma cidade que pulsava sob o calor do sol mediterrâneo, ruas meticulosamente pavimentadas, vilas suntuosas com jardins internos, lojas repletas de todos os bens imagináveis. Em toda parte, respirava-se abundância e civilização. Até poucas horas antes, o sol iluminava as colunas de mármore e os mosaicos coloridos brilhavam nas vilas, enquanto o cheiro de pão fresco enchia as ruas estreitas. Os banhos públicos eram verdadeiras obras-primas da engenharia. Contudo, acima de toda essa agitação e felicidade diária, ele pairava. O Vesúvio, ao lado, não parecia ameaçador. Ninguém temia o seu silêncio. Porém, a terra já havia se manifestado. Nos meses que antecederam, ocorreram pequenos tremores, mas a vida seguiu. Pompeia estava habituada a esses tremores. As pessoas riram, dos velhos, dos profetas, porque Pompeia era considerada forte, sólida, era a civilização. Então chegou aquele dia, o dia em que o céu se apagou. Era o final da manhã do dia 24 de agosto. O chão tremeu, e depois um rugido, imenso, ensurdecedor. O Vesúvio explodiu. Uma coluna negra ergueu-se como uma lança no céu. O céu mudou de cor. De azul claro, ficou cinza, depois marrom, depois preto. A pedra pómez começou a cair do céu. Milhões de fragmentos brancos, cinzas e vermelhos, leves, mas impiedosos, como um granizo lento e imparável. Os telhados das casas começaram a ranger. Alguns desabaram. Pompeia havia se tornado uma verdadeira armadilha. O que realmente precisavam era oxigênio, e este estava começando a se tornar escasso. A cidade estava escura, coberta por uma nuvem espessa que sufocava. Muitos se ajoelharam, achando que os deuses puniam a cidade. E então veio o verdadeiro fim. Tudo o que tinha acontecido até aquele instante, a chuva de pedra pómez, as cinzas, a escuridão e o terror, era apenas o início. Era fim de tarde. Da cratera do Vesúvio, a montanha liberou sua arma mais terrível, a nuvem piroclástica. Uma onda de gases quentes, cinzas e fragmentos lançados do vulcão a uma velocidade insana, 300 km por hora, 700 graus de temperatura. Não havia como escapar disso. O ar se tornou fogo puro. Seus corpos endureceram instantaneamente. O calor era intensamente extremo, a ponto de os músculos se contraírem, os ossos se partirem e a carne evaporar completamente. Pompeia estava congelada no ato da morte, como se fossem fotografias de um momento eterno, como estátuas trágicas esculpidas pelo tempo. A morte chegou, mas não apagou a vida, apenas a cristalizou. Em menos de 24 horas, Pompeia não existia. Foi coberta por 6 metros de cinzas e pedras. O mundo se esqueceu dela. Pompeia se tornou um sussurro, um conto de fadas para ser contado às crianças. Então, um dia, quase que por acaso, alguém começou a cavar. Estávamos no século XVIII. Os trabalhadores que escavavam um canal se depararam com vestígios incomuns, como paredes com afrescos, pisos de mosaico e moedas romanas. Uma cidade inteira estava sendo revelada. Uma cidade estava imóvel em seu último dia. E então eles foram encontrados. Os corpos. No início, acreditava-se que eram apenas cavidades vazias nas cinzas. As cavidades assumiram novamente as formas dos corpos que haviam perecido naquele local.
Não se tratavam de restos mortais ou esqueletos, mas sim de silhuetas humanas, imóveis, petrificadas no exato momento da morte. Enquanto as catástrofes geralmente deixam ruínas, Pompeia deixou a vida cristalizada no tempo. Pompeia é um arquivo de gestos interrompidos, de vidas comuns congeladas em seu momento mais frágil e autêntico. Isso nos mostra como a vida estava viva antes do fim e como tudo pode sumir em horas. Afinal, ninguém acordou naquele dia pensando que seria o último, mas, no entanto, foi o último para todos. 79. Deu para entender? A vida é um sopro. E por muitas vezes a gente não se atenta a esse sopro. Pompeia hoje é você. Hoje você representa a Pompeia do tempo moderno. Eu assisti uma aula sobre esse tema e eu fiquei deslumbrada com tanta informação e com os corpos que foram encontrados ali. Mães abraçadas com seus filhos. Pais abraçados com a sua família. Animais tentando se esconder em buracos. Tem uma imagem de um cavalo cavando, ele estava cavando porque ele estava atrás de oxigênio. Uma cidade que era conhecida pela sua grandeza. Pompeia não era uma pequena cidade, fazia parte do Império Romano, ficava no sul da Itália. Itália é lindo, aos pés de um monte chamado Vesúvio. Repete comigo, Vesúvio. De novo, Vesúvio. Qual é o Vesúvio da sua vida? Nós estamos falando de 79 anos depois de Cristo, quase 2.000 anos atrás, então faz tempo essa história. Pompeia era próspera, organizada, rica, moderna, tinha um comércio ativo, era conhecida pelos seus vinhos, que eram maravilhosos, e por suas salas de banho, porque vinha pessoas de todos os lugares para tomar banhos nas salas externas de Pompeia. Tinha uma vida social intensa. Eu fico imaginando aquela cidade agitada, uma alegria, aquele cheiro de uva, porque se tinha vinho, devia ter muitos vinhedos ali. Eles viviam no conforto, viviam com o seu costume, no seu dia a dia. Quem aqui tem o dia a dia? A rotina do dia a dia. Eles viviam sempre foi assim. Ali existia um vulcão que estava adormecido. Fala, adormecido. Só que eles não sabiam que era um vulcão. Estudando mais profundamente, eles achavam que era uma simples montanha, simplesmente rodeada por vinhedos. Só que esse vulcão deu sinais. Fala aí, deu sinais. O vulcão não explodiu de repente, não foi do dia para a noite, assim, não foi assim, não foi uma coisa de repente, ele deu sinais. Primeiro, fumaça, depois tremores, de vez em quando dava uns tremorzinhos, daqui a pouquinho tinha um calorzinho excessivo. Por anos os sinais apareceram, mas eles foram ignorados. Vou repetir, os sinais apareceram, mas eles foram ignorados. Chamados de normais. Pompeia não morreu do dia para a noite. Ela morreu por negligência acumulada. Olhando para esse telão aqui, o que vocês veem? Uma de cada vez. Vão participar comigo. Vulcão, o que mais? Fogo, fumaça, o que mais? Um céu. Eu vejo larva, eu vejo fumaça e eu vejo fogo. Eu tenho certeza que aquele povoado, quando olhava para o vulcão, Paula, ele só enxergava o externo do vulcão. E no externo não dava para ver isso. Externamente, você estava olhando para o vulcão, estava lá ele maravilhoso, cheio de vinhedos, quietinho, tranquilo, adormecido. Mas lá dentro, aqui dentro, existia uma ebulição. Tinha algo prestes a explodir, mas ninguém estava percebendo. Eles estavam na rotina do dia a dia. Não ficaram atentos aos sinais. E o vulcão é perigoso? É perigoso ou não é? Sim. Nós já viajamos por alguns lugares aí, já vimos alguns vulcões adormecidos, e eu vendo esse vídeo, eu falei, Senhor Jesus, pois é, ainda existem vulcões adormecidos. É perigoso sim, muito perigoso. E o motivo é simples, porque por fora ele parece estável, parece que está tudo bem por fora, mas por dentro tem algo acontecendo lá dentro.
Olha para essa irmã aí e fala assim, tem algo acontecendo aí dentro. Olha para outra irmã, tem algo acontecendo aí dentro. O corpo avisa antes de adoecer, é ou não é? As emoções avisam antes de dar um colapso. O casamento vai dar sinais que vai dar alguma coisa ruim, gente. Não vai ser do dia para a noite que você vai pedir o divórcio. Pelo amor de Deus. A estatística diz que agora os casamentos duram 12 anos. Eu achei até que era muito. Hoje eu estava olhando e falei, nossa, 12 anos tá demais. Tem uns que não está durando nem 12 dias, casou, já se arrependeu. Os filhos avisam antes de se rebelar. Mas nós vamos normalizando a fumaça. Sabe quando você vai achando normal a fumaça? A fumaça está ali, mas você está achando normal. Você normaliza o cansaço, você vai normalizando a frieza espiritual, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, está tudo normal, é rotina, pastor. Eu já sou crente há 36 anos. Antes eu orava, mas agora, o Senhor conhece meu coração, não preciso mais orar. Ai, pastora, eu sou casada há 21 anos, é normal. Pastora, eu sou casada há 5 anos, meu marido não me procura mais, a gente é amigo, pelo menos. E é melhor manter o casamento, porque separar dá trabalho. Pastora, meu filho está nas drogas, mas não tem problema. Porque eu já apresentei ele na igreja quando era criança, não tem problema, tá? E no tempo certo o Senhor vai trazer ele de volta. Tem muita gente aceitando a situação atual. É verdade ou mentira, gente? Tem alguém comigo aqui? A gente vai se acostumando, a gente é fácil para se acostumar. O problema não é nem o sinal, gente. O problema é você ficar ignorando o que está acontecendo à sua volta. Tem muita mulher ignorando o que está acontecendo dentro da casa delas. É mais fácil você acordar cedo, pegar seu look de trabalho, larga todo mundo lá que exploda a casa, eu estou indo trabalhar, quando eu chegar eu resolvo, não resolve nunca. E você vai deixando essa bola de neve crescer, esse vulcão aí uma hora vai explodir. Tem um vulcão preparado para explodir na sua casa, e você está aí olhando para minha cara com essa cara linda aí de rímel, não está fazendo nada. Qual é a área da sua vida que está prestes a entrar em ebulição? Alguém tem coragem de me dizer? Ninguém? Qual que é a área? Trabalho? Qual mais? Saúde? O financeiro? As contas nunca batem. Está sempre no vermelho, está devendo dinheiro para todo mundo, está pegando dinheiro com a agiota. Está mentindo para o marido, comprando no cartão de crédito, escondido. Está com a vida complicada e não para. Você não entendeu que você tem um vício de compra. Está se afundando nisso. Está colocando a sua família em risco. Quando você vai acordar? Pastora, mas eu vim para mentoria aperfeiçoadas, não era para ser romântico? O processo de aperfeiçoamento é isso. É olhar para a joia, para a pedra bruta e entender que ela precisa ser moldada. E o Senhor te trouxe aqui hoje para isso. Eu quero te convidar a não ignorar mais os sinais. Enquanto eu vou falando aqui, com certeza o Senhor vai ministrando para você algumas coisas aí no coraçãozinho. Tem algumas coisas vindo na mente de vocês, não está vendo? Tá ou não está? Presta atenção, toma cuidado que tem fumaça aparecendo por aí. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que na sua vida você tem negligenciado dizendo que é só fumaça? Hein? Uma de cada vez. Negligenciado dizendo, é só fumaça. Isso aqui eu não mostrei para vocês. Olha como ficaram os corpos, gente. Isso é real. Olha isso. Foram 17 minutos de explosão. 17 minutos acabou com 2 cidades. Algumas explosões que nós temos, algumas falas que nós, no momento de raiva, expressamos, podem destruir a tua casa e algumas pessoas à sua volta. Toda decisão que você toma e que eu tomo, gera impacto a muitas pessoas à nossa volta. E isso aconteceu na cidade de Pompeia. Isso foi real, não foi um conto de fada, uma historinha para a gente ficar contando. Ai, pastora, mas aonde está isso? Depois você estuda, se aprofunda sobre esse vulcão e você vai entender. Crianças que tinham sonhos, propósitos, famílias soterradas, porque negligenciaram os sinais. O que na sua vida você tem negligenciado dizendo que é só fumaça? O seu casamento, que vocês já não se relacionam mais, não tem diálogo, não tem conversa, não tem respeito, não tem admiração, é cada um no seu... Tem marido e mulher que cada um dorme no seu quarto. Está na moda agora, cada um tem um banheiro e cada um tem um quarto. Não se relaciona há meses e acha que está tudo bem. Você fala mal do teu esposo para todo mundo. Depois de anos de casamento eu aprendi algo.
Eu tenho erros, eu tenho falhas a ser corrigida, e meu esposo também. Mas as falhas dele não é para ser exposta do lado de fora. Quando o seu esposo falhar com você, ou tiver algo para ser ajustado, porque todo mundo, num casamento, a gente sempre casa com o oposto, nunca vai casar com alguém parecido com você. Sempre vai ter ajustes, e a comunicação é necessária. E qual que é a primeira coisa que Satanás faz? Ele mexe na comunicação. A irmã fala A, ele entende Z. Você me chamou de demônio. E se você é solteiro, isso vai acontecer com você, não se prepara. Talvez é com seus pais que acontece isso. Você fala alguma coisa em casa, seu pai não te entende. Você fala, mas ninguém me entende. Quando eu era solteira, a minha vontade era de sair de casa, porque ninguém me entendia. Eu não achava certo eu ajudar em casa. Uma família pobre, gente. Eu queria guardar dinheiro. Como vai guardar dinheiro? Assalariado guarda dinheiro? Não tinha como, tinha que pagar a conta. Tinha que ajudar em casa. Aí eu achava na ilusão que a gente faz 18 anos, a gente acha que a gente vai ganhar o mundo. Quem já fez 18 anos aqui? Tenho 18 anos, agora eu consigo fazer tudo. Viu, Mike? Eu sei que a gente é assim. Eu não preciso de família, vou alugar uma casa, vou morar sozinha. Gente, com salário, eu ganhava R$500 na carteira. Carteira de trabalho azul, aquela carteira? Sangue de Jesus, como você vai pagar aluguel? Vai passar fome. Mas a gente quer ser independente. Quando a gente é jovem, a gente acha que tudo é tão simples. E a gente não valoriza as entregas que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram. É nítido que todas nós temos uma história triste para contar. Se eu sentar com vocês aqui, uma vai contar uma história, outra vai contar outra história, e vai todo mundo ficar chorando. Com certeza o seu pai e sua mãe em algum momento falhou com você, falou alguma coisa que você não gostou, que você falou, poxa vida, por que eles falaram isso? Porque isso aconteceu comigo, logo comigo, tanta gente para acontecer. Mas você tem uma decisão, perdoar os seus pais e não repetir os erros deles, ou simplesmente morrer agarrada e ficar petrificada que nem esse povo ficou aí. Eu decido perdoar e avançar. Eu sou do time que vai perdoar e avançar, porque eu já fiquei muito tempo endurecida, enrijecida, sem viver o propósito de Deus. Por quê? Porque simplesmente o meu orgulho não deixava. Ah, pastora, não é meu casamento não, meus filhos estão bem também, meus filhos estão bem, eles não são rebeldes. Criança com 2, 3 anos mandando no pai e na mãe. Tem criança batendo no pai e da mãe, manda a mãe calar a boca. Tem umas coisas que eu vejo, gente, que tem coisa que eu não acredito. Eu falo, gente, de onde que está sendo essas crianças? Isso não é a criança do futuro, não. As crianças dessa época, no documentário, crianças de 7, 8 anos, eles desenhavam, eles pintavam as paredes, parecia o Léo desenhando. Coisa linda. As crianças de hoje, elas estão tão conectadas com a rede, com a internet, que estão perdendo a criatividade. E de quem é a culpa? Dos pais. Porque você entrega um celular na mão do teu filho fica ocupado e ele te dá paz. Enquanto você está trocando, terceirizando a sua educação para o celular, essa conta vai chegar. Ele não vai te obedecer, ele não vai te respeitar, ele vai brigar pelo celular, ele vai chorar pelo celular, ele vai querer ficar jogando. E isso está consumindo essa criança. Para de terceirizar a criação do seu filho. Mãe precisa colocar limite, mãe precisa falar não. Ah, pastora, mas é porque minha mãe falava muito não para mim, eu passei muita privação na minha infância, eu não quero falar não para o meu filho. Para de falar manso com ele, porque a vida não é mansa, não. É ou não é? Ou é só comigo que era assim? A vida é dura, gente. Enquanto está dentro de casa, a gente quer proteger, a gente quer blindar, vou blindar o meu filho, o emocional dele, ele vai sair para fora, e você não vai estar com ele lá. E o papel da mãe e do pai é treinar essa criança, não é gerar uma dependência, ele não vai sobreviver sem mim. Quantas mães falam isso? Não, ele não consegue fazer uma comida, ele não consegue tomar um banho sozinho, eu tenho que separar a cueca dele, senão ele não toma banho. Menino de 18, de 20, de 30 anos, o que vai ser dessa criança? A culpa é dele? A culpa é sua. Você não está treinando o seu filho, você está prendendo ele porque você não quer ficar longe dele. É uma dependência emocional. Filhas que vão se entregar para homens porque estão precisando de um pai, por falta de paternidade. Meninas que estão em busca de um relacionamento porque precisa de um príncipe encantado que não existe, que não vai existir. Só existe na Disney. Ainda assim está tudo ruim na Disney também. Vocês precisam orar por um homem de Deus, porque príncipe da Disney não existe. Esse negócio que você fica assistindo o desenho da Barbie, não tem, gente, não existe, tá? Estou com 40, desculpa, estou desmontando o castelinho de vocês. Tem alguma jovem na sua mesa? Olha para ela e fala assim, amiga, tem jovem aí? Solteira? Tem solteira na mesa? Fala, amiga, para de pedir príncipe encantado. Sua vida financeira, como que está a sua vida financeira? Você está conseguindo guardar dinheiro? Você fez um plano de carreira? Como que está a tua vida profissional e financeira? Você tem cuidado dessa área? Como você vai estar daqui 5 anos endividada com a agiota na sua porta?
Ou com o seu carro novo pedindo para a gente orar, pastora, chegou o meu carro, pastora, dei entrada na minha casa. Tudo isso depende de você. É difícil escolher profissão, ainda mais para quem é jovem. A gente faz aquele teste, como que é o nome do teste? Vocacional. Você faz um teste vocacional, quem já fez? O que deu no seu teste? Fala uma para mim aí, uma de cada vez. Saúde, e você está na área da saúde? Glória a Deus. Mais algum teste vocacional que deu errado? Algum que deu errado, que eu quero saber o que deu errado. Algum teste que deu errado? Hã? Qual que foi o seu? A irmã aqui era para ser médica, virou teóloga. Está bem igual. Bem igual. Professor, e aí virou cabeleireira. Não menosprezando. O meu deu psicóloga, virei pastora, tá tudo bem. Porque eu também tenho que lidar com isso. Está ali, está ali. Mas esse teste, por muitas vezes, erra. E é difícil tomar uma decisão nessa fase. Maria Clara queria ser veterinária. Essa era a vontade dela. E aí, o que aconteceu no meio do caminho? O Senhor falou para ela que ela tinha um propósito e ela precisava decidir o que ela queria. Porque se ela quisesse fazer veterinária, Deus iria abençoar. Mas ao invés de cuidar de animais, o Senhor ia entregar vidas para ela. Ela teve que decidir, cuidar de animais ou cuidar de vidas. Maria Clara está terminando o terceirão e vai fazer teologia. Mas é decisão, é renúncia. Tem muita mulher com 30, com 40 que não sabe o que vai ser ainda, ainda não sabe, não sei. Eu não sei o que eu nasci para ser, eu não sei qual é o meu propósito. Agora a moda é essa, qual é o meu propósito? Tem uma frase que meu esposo me diz, sempre ele fala: faça algo que você ame. O que você ama fazer? A Mari ama mexer com o cabelo, ela vai lá em casa, menina, é uma alegria, os cabelos ficam tudo brilhando, a Cláudia também faz os cabelos, 4 horas de progressiva. Eu falo, Deus, tem que amar fazer um negócio desse. Eu não é? Jaine é personal trainer, coisa maravilhosa, ama ajudar as irmãs a ficar fitness. Se você não amar, não adianta você escolher aquela profissão, porque não é por dinheiro, porque no começo você não ganha dinheiro com a profissão, você faz por amor, não é? A irmã do São Paulo ali também ama o São Paulo. E assim a gente vai indo, cada um ama, tem que amar a sua profissão. Se você não ama a sua profissão, você está na profissão errada. Você tem que rever, não importa a sua idade, você precisa rever para você não adoecer e acabar a vida triste. Com a sua roda da vida, eu estou triste. Por quê? Porque eu trabalho em algo que eu não amo. Eu não amo fazer isso. Escolha algo que você ama. A sua saúde emocional, como que está aí? Está boa a saúde emocional? Tem negligenciado? Vocês estão bem com a saúde? Quem está bem com a saúde emocional aí? Me conta. O seu relacionamento com Deus, como está? Só você sabe qual é o termômetro do seu relacionamento com Deus. Eu não posso dizer como que está. O seu esposo não pode, a sua amiga da mesa não vai saber como que está. Mas eu posso te dizer que o céu sabe. O céu sabe o tempo que você tem cronometrado para poder entrar na presença de Deus. Se é que tem. Precisa priorizar o tempo com Deus. Ou é os seus pecados de estimação que está uma fumaceira grande aí, você falou, deixa eles aqui que está tudo bem. Quem já queimou alguma coisa na cozinha? Você queima o negócio, fica 5 dias fedendo na casa, gente. Não é verdade? A fumaça está tomando conta de tudo, a irmã já não enxerga mais nada, mas ela está cega. Não, é só fumaça, é só fumaça, é só fumaça. Irmã, está ruim, está todo mundo percebendo, você precisa ser... Está ruim. Pede para o Senhor te mostrar por onde começar, porque a parte difícil é por onde começar. Pompeia ignorou os sinais e entrou em erupção. E ela pagou um preço muito alto. Na sua mesa tem uma dinâmica, tem a segunda folhinha que é um vulcão, dá uma olhada nele aí. Tão bonitinho, pequenininho, e não vai caber o que você precisa escrever nele aí na frente. Então, atrás dele, eu vou compartilhar com vocês alguns sinais que nós vamos dando no decorrer da nossa vida, da nossa jornada. E você vai ter que ser bem rápida para poder dizer quais são os sinais que você está dando. A irmã do lado não está olhando, fica tranquila. Eu fiz esse teste e deu quase todos. Então, primeira vez que eu fiz, eu falei, Giovana do céu, o negócio está ruim. Posso começar? Vocês estão preparadas? Fala para a irmã, fica atenta aos sinais. Estou sentindo fumaça. Sinais de ebulição interna. O corpo e as emoções avisam antes de um grande colapso. Vamos lá. Impaciência constante. Mesmo com as pequenas coisas, você está impaciente. Explosão e raiva. Irritação frequente sem motivo aparente. Choro fácil ou choro sem motivo? Do nada, dá vontade de chorar? Sensação de estar sempre no limite. Aquela sensação que você está sempre correndo, está sempre atrasado, todo no meu limite. A falta de prazer em fazer coisas que antes te davam uma alegria.
ou um desânimo que surgiu do nada, a ansiedade constante e uma sensação de aperto no peito, pensamentos acelerados que não desligam, uma dificuldade de se concentrar, uma sensação de estar sempre devendo algo, uma culpa excessiva, medo constante de errar ou desagradar os outros, necessidade de controle. Afinal, se você não tiver no controle, não vai dar certo. Um isolamento social ou até uma vontade de desaparecer. Uma sensação de vazio, mesmo estando rodeada de pessoas. Está rodeada de pessoas o tempo todo e está sempre se sentindo sozinha. Tem mulher que tem falta de paciência consigo mesma. Ela não tem mais paciência nem com ela. Perdeu a paciência até com ela. Olha a situação que a irmã chegou. Uma comparação constante com outras mulheres, está sempre se comparando. Um endurecimento emocional. Sabe quando a pessoa já não sente mais nada, está anestesiada? Ela é traída, ela está com a mesma fisionomia. Ela ganha um carro, ela está com a mesma fisionomia. As crianças estão chorando, ela está com a mesma fisionomia. A irmã está num estado de choque. Você olha e fala, o que aconteceu com essa irmã? Posso continuar? Vocês estão se identificando aí? Ou só eu? Oh, glória. Tem que anotar. Porque a gente está olhando para o espelho, lembra? Tem que anotar. Isso é importante vocês anotarem. Sinais físicos. O corpo vai começar a dar uns gritos, não é, Amanda? Psicóloga. Insônia. Ou até dificuldade para dormir. Você tem insônia, não consegue dificuldade. Você dorme, mas aquele sono leve, sabe aquele sono que não é um sono reparador. Um cansaço extremo, mesmo acabou de acordar e está cansada. Meu Deus, que situação. Falta de apetite. Aqui na Eva não tem isso, não. Ou apetite descontrolado. Uma dor de cabeça frequente, uma dor na boca do estômago. Ou senão o intestino fica preso, a irmã fica dias sem ir no banheiro, porque o intestino preso também dá uns problemas na gente. Ou, de repente, o seu intestino fica solto. Isso é sinal do seu corpo, tá? Não é da pastora Vanessa, não. Não está na Bíblia, não. Isso aqui é a ciência que fala. O coração está acelerado, uma palpitação do nada. Ou ela sente uma falta de ar em momentos de estresse. Dores musculares sem causa aparente. Queda de cabelo. Unhas fracas. Manchas na pele. Dermatites, coceiras, alergias. Baixa imunidade. Bruxismo. Sabe aquele ranger de dentes? É o seu corpo dando sinais que está entrando em colapso. Tremores nas mãos, sensação de peso no corpo, problemas intestinais recorrentes e falta de libido. Sabe o que é libido? É falta de vontade de estar com seu parceiro. Esses não são sinais de fraqueza, são avisos de que algo não está bem aí dentro e está pedindo socorro. Eu sei que tem mulher com vergonha de escrever porque tem uma amiga do lado, gente, não tenha vergonha. Está todo mundo aqui no mesmo processo. A pastora Vanessa já esteve do outro lado fazendo essa atividade e hoje vocês têm um privilégio. Quando eu fui fazer uma mentoria com esse conteúdo, eu paguei R$6.000 para ter acesso a esse conteúdo. E eu estou dando de presente para vocês. Então, sabe qual é o nosso problema? A gente não quer mostrar para o outro que a gente tem problema. E às vezes a gente não valoriza o que é de graça. Aí a gente vem, presenteia vocês, dá algo para vocês que vai mudar a vida de vocês e fala, não vou nem colocar, porque a irmã do lado está vendo. A irmã do lado também tem os problemas dela, ela também tem os problemas para resolver, fica tranquila. Pompeia ignorou os sinais por anos. E em 17 minutos tudo acabou. Tudo acabou. A cidade foi morta em 17 minutos. O seu corpo está avisando. E se você não se cuidar, você pode ter um infarto, um AVC, uma síndrome do pânico. Paralisias no rosto. Ficar dependente de remédio. Por quê? Porque você não está atento aos sinais que o seu corpo está dando. O nosso corpo fala. E a gente não observa o que o corpo está dizendo para a gente. Nós temos um limite físico, gente. Existe um limite físico e emocional. E você precisa saber qual que é o seu limite. A gente conhece o limite do outro. Quem é mãe sabe o limite do filho. Ela está cansadinha, não é? Você olha para o olhar da criança e fala, ela está enjoadinha. A Naira faz muito com as meninas. Ela está com fome. Ela está com sede. Isso aqui é sono, pastora. Mas você conhece o seu corpo? A gente está acostumada, a gente foi programada para cuidar dos outros.
A mulher foi programada para cuidar de todo mundo, abraçar o mundo, dar conta de todo mundo. Quem está cuidando de você? Quem está cuidando de você? Me fala, tem alguém cuidando de você? Tem alguém que cuida de você? Levanta a mão. Tem alguém que cuida? Suas filhas, né, dona Carmen? Que essas minhas são terríveis, glória a Deus por elas. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Um dos mandamentos é assim: amará o teu próximo. Vamos de novo, amará o teu próximo como? Amará o teu próximo como a ti? É muito fácil amar o próximo. É muito fácil se doar para o próximo, mas você está amando você? A gente se esquece da parte B do versículo. Você precisa se amar, minha filha. Você precisa fazer um exame de rotina. Você precisa se exercitar. Você precisa se cuidar. Pastor, hoje eu não estou bem, minha cabeça não está legal, estou tendo uns pensamentos complicados. Eu não estou bem. Não tem problema, você não é fraca por isso. Você é ser humano. Você não é a super mulher maravilha. Você é uma mulher de Deus, que tem um corpo, que tem um coração, que tem emoções e que precisa tratar todas elas para poder ficar bem. Deus tem o papel dele. Ele cura, ele restaura e ele transforma. Mas ignorar os sinais não é fé, é negligência. Fala comigo, negligência. De novo, negligência. A parte de Deus é restaurar. Agora me diz, qual que é a sua parte? Olha para a irmãzinha do lado e fala assim: a sua parte é observar e agir. É difícil, porque a gente entra, pega um confronto e a gente fala assim: mas por que comigo, pastora? O que te impede de ver esse vulcão? O que está te impedindo de ver o vulcão? São a rotina, a correria, porque a gente está sempre correndo, não é? A demanda não deixa, gente. A gente já acorda com 5.000 coisas para fazer, ou é só eu lá em casa? Aí você não enxerga o que está acontecendo dentro de você, você não tem tempo para você, não sobra tempo para você olhar para você, até que o seu olho começa a tremer, começa a dar uns tremeliques. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, tadinha, ela saiu do elevador, ela caiu dura, ela teve um burnout. A entrevista com ela falou assim: meu corpo deu sinais, meu coração começou a acelerar, meu olho começou a ficar turvo, eu tive sudorese e eu não tomei cuidado. Resumindo, ela ficou 18 dias internada, ela não lembrava nem o nome dela. E isso é muito sério. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer dar conta de tudo, resolver tudo, e no final a tua mente está falando: filha, tá bom, o teu HD está lotado, dá um tempo, você vai ter que começar a fazer um filtro, o que é prioridade para você. Deus é prioridade? É. A família é prioridade? É. A sua saúde física? É. Você precisa trabalhar, não precisa? Mas o resto é resto. Para de abraçar a demanda do mundo, querer salvar o mundo inteiro. Posso falar uma coisa? Quando você estiver lá no seu dia do seu velório, que você não vai estar lá, né? Você já vai estar lá no céu. Vai estar o povo todo lá falando de você porque ela foi uma boa garota, uma boa menina, contando: ela mudou minha vida, ela cuidou de mim. A Bíblia diz que vale mais aí a velório do que ir à festa. Porque quando a gente chega ali, a gente vê o fim da história. E se a gente não se cuidar, a gente vai colocar o fim da nossa história antes do tempo. E aí não é culpa de Deus. Eu sou de uma geração, eu não sou velha, eu sou vintage. Eu sou de uma geração que não desejava morrer. Uma geração que sonhava. É ou não é, gente? A gente assistia Power Ranger, o negócio era top. A gente era Mulher Maravilha, a gente era super poderosas. Uma geração que sonhava. Eu sento com jovens e pergunto quais são os sonhos dela. Ela não tem sonho. Eu não sei, só o que meu pai puder pagar. Ou tem uma desculpa dizendo: eu não tenho como sonhar porque meu pai não tem condição de me dar. Gente, eu sonhava. Eu ainda sonho. Eu sonhava em ter uma casa linda. Eu sonhava com um sofá azul. Eu tenho um sofá azul agora, vou mandar um vídeo para vocês. Eu sonhava com as minhas filhas. Eu sonhei com o dia do meu casamento. Eu sonhei. Nós estamos cauterizando a mente desses jovens, falando para eles que casamento não é legal, que vida ministerial é um tédio. Falamos mais mal de líderes, falamos mal da política, falamos mal de todo mundo, e não nos posicionamos para orar, para poder mudar isso em oração. Se a gente não tomar cuidado, o que você tem falado dentro da sua casa vai interferir no futuro do teu filho, e ele não vai querer mais vir para a igreja. Porque você está falando da irmã que está servindo com você lá na cantina, você está falando do irmão do estacionamento. O irmão do estacionamento hoje não veio abrir o guarda-chuva para mim. Os meninos do staff, está de braço cruzado, você viu? A gente fala mal de todo mundo, gente. Estamos prontas a apontar o dedo. Agora olha para você. Como que você está? Bonitinha. Olha para esse papel aí, como está bonito. Olha para você.
Começa a cuidar de você, se importa com você. Não paralisa as promessas antes do tempo. Vai devagar. Você não precisa correr. Você precisa continuar andando. Tem um vídeo de umas tartaruguinhas andando, e aí de um lado tem um animal bem veloz, e as tartaruguinhas estão indo na corrida bem devagarzinho. O animal feroz e veloz tem um contratempo no meio do caminho. E as tartarugas chegam primeiro na corrida. Porque não é sobre correr, é sobre manter a constância. Dia a dia, dia a dia. Pastor, é chato ser constante? É. Ai, pastor, o pastor Vitor fala de constância todo dia. É. Ele é meu mentor, gente. Ele me ensina todo dia sobre constância. Dona Constância é a mãe de quem? Dona Constância é a mãe de quem? O que tem te impedido de enxergar esse vulcão que está aí dentro? Quando nós olhamos a imagem de Pompeia, vemos aquelas pessoas mortas, aquela coisa chega a ser pesada. E a gente fala assim, não é sobre pessoas mortas, Gabi, é sobre sonhos mortos. Sonhos soterrados. Em um momento da minha vida, o meu casamento deu sinais que não ia dar certo. Nós brigávamos todos os dias, fala aí, todo dia. Era briga constante, tinha um distanciamento, um não olhava, eu te juro, chegou a gente foi do amor ao ódio, chegou uma fase que eu estava odiando, é uma palavra muito forte, eu estava odiando, eu não conseguia ouvir a voz do Vitor, olha a situação, distanciamento, ódio, insegurança, raiva, desrespeito, desonra, esses foram o combo perfeito para um casamento e para o divórcio. Se você quiser que o seu casamento vá para o divórcio, você pega isso, manda manipular lá no inferno, brigas constantes, críticas constantes, distanciamento, orgulho, ódio, insegurança, desrespeito e desonra. É batata, divórcio. A minha desculpa era, ele é grosseiro comigo, eu também vou ser grosseira com ele. A Madre Teresa de Calcutá, que era um amor com todo mundo, gente, aquele sorriso. Todo mundo abraçava a igreja inteira, a irmã. Chegava em casa, parecia um furacão, uma Katrina. Eu ouvia todo mundo horas. Ele começava a falar, eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu não tinha paciência para ouvi-lo. E foi dando sinais, isso não é sinal? Já aconteceu isso com vocês, meus amores? O marido começa a falar, você fala, meu Deus, lá vai ele começar a falar tudo de novo? Eu não quero saber como foi seu dia, olha isso. Mas se viesse minha irmã pedir um conselho, vamos lá, Gabi, quantas horas? 3 horas com a Gabi, 10 minutos ouvindo ele, ainda com a cara assim, ó. Até que uma serpente começou a falar ao meu ouvido. Se não está dando certo, por que você não faz um plano B? Quem já teve plano B aqui? Interage comigo, que eu não quero passar vergonha sozinha. Quem já teve um plano B aqui? Plano B. O plano B é você começar a contar tudo que ele faz. Como ele reage às suas loucuras, porque você também dá umas de louca de vez em quando. Mas você não conta as suas, você esconde as suas, é claro. O plano B, você fala assim, não deu certo, vou me divorciar, vou me tornar independente, vou criar minhas filhas e vou dar tudo de bom e melhor para elas. Esse era o meu plano B. Saí de casa 2 vezes, a irmã aqui, essa pessoinha linda, 2 vezes saí de casa, em crises, porque ela não queria reconhecer que ela também precisava mudar. Era mais fácil apontar o dedo para ele. E o que eu comecei a fazer? Falava para minha mãe, falava para minha tia, falava para minha outra tia, para minha avó, para a tia da Bahia, para quem mais? Você falou? De Alagoas, quem mais? Conta aí. Dos Estados Unidos, todo mundo sabe do seu marido, sabe tudo. Mas de você não fala, né, bonita? De repente, a minha família inteira estava contra o Vitor. Você vai ficar nesse casamento? Você não merece isso, você é uma santa. Você não merece isso, essas meninas não merecem isso. Mas eu não contava para elas, toda vez que ele chegava, eu estava armada já. Eu estava armada, gente, olha, eu vou te falar, naquela época eu era pior que a Xena. Eu vou te falar, a gente não conseguia terminar uma briga. A gente dava uma pausa naquele dia, porque tinha que dormir. Vamos voltar no outro dia, a todo vapor. Virou um vício emocional brigar. Fortes emoções, aventura, 007. Era um inferno. As portas batiam, era gritando, os vizinhos ouvindo, aquela coisa. As meninas chorando, se trancando no quarto, orando. E os dois, pareciam 2 crianças birrentas, brigando por causa de um brinquedo. As brigas nunca... Se você me perguntar quais eram os motivos, não sei. Toalha, pente, escova. Porque o arroz ficou duro, sei lá. Qualquer coisa era motivo de briga. Vamos brigar. Eu me tornei uma mulher amarga, grosseira, indiferente. E eu respondia
eu respondia aos ataques dele, e essa era a minha justificativa. Eu quero te dar um conselho para você que é jovem, para você que já é madura, e que vai passar por algumas coisas na sua vida, porque ninguém está ileso de passar. Para você poder viver uma nova história, um novo tempo na sua vida, existe um princípio que você precisa começar a colocar em prática. E eu preciso compartilhar ele com vocês hoje. Quem consegue ler para mim? Vamos ler junto. Estado. De novo, Estado. Escreve essa palavrinha aí nesse papel, bem grande, autorresponsabilidade. Em Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Ninguém vai prestar conta do outro. Cada um vai responder pela própria vida. Eu precisei enfrentar o orgulho, eu precisei enfrentar a soberba, presta atenção. E quando eu comecei a enfrentar os sinais e as fumaças, porque já é difícil você enfrentar um problema, não é? Só que assim, a gente é especialista em arrumar problema. Pelo menos eu era. Eu acho que aqui não tem ninguém assim. O meu nível hard não tem. Eu tinha arrumado um problemão dentro de casa, certo? Saí de casa, fui para casa da minha mãe, a família inteira sabia do meu problema, então o problema ficou maior, não ficou? O vulcão ficou maior. Já estava atingindo mais pessoas, não estava? Só que tinham pessoas orando por nós, aconselhando, pessoas torcendo por nós. E assim, Deus teve o cuidado de preservar as meninas, do Vitor não ter desistido, porque o meu plano B era o plano infalível. E eu tinha conseguido o que eu queria, o plano B. Não foi intencional, não foi algo planejado. Eu não sentei um dia na cama e falei assim, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Quando eu caí em si, eu estava fazendo isso. Só que a minha resposta era, eu estou reagindo a ele, estou reagindo a ele, estou reagindo a ele. Só que, na verdade, quando a gente reage de forma com raiva, com ira, com grosseria, com desrespeito, com desonra, não é sobre ele, é quem você é de verdade. E aí isso doeu, porque o Espírito Santo falou assim, filha, não é sobre ele. Porque Jesus naquela cruz, ele podia xingar todo mundo, podia cuspir em todo mundo, podia ou não podia? Essa cruz não é para mim? Não foi eu que pequei? Ele não podia ter feito isso? Jesus não mudou o caráter dele por causa do outro, por causa da multidão. E nós mudamos quem somos, falamos que mudamos, porque na verdade nós não somos aquilo que dizemos que somos. E ali o Senhor começou a mostrar o meu coração, aí doeu. Doeu porque eu era orgulhosa, soberba, impaciente. Aquilo doeu. E aí eu decidi voltar para casa. Depois de muita oração, de muita campanha, faz campanha em casa, vai pastores em casa, aquela coisa toda. Eu voltei para casa, depois da segunda crise, depois de muitos dias fora de casa. O que eu fiz? O plano B. Eu saí de casa com as meninas, mudei as meninas de colégio de um dia para o outro. Foi assim, a gente saiu da Zona Oeste, eu mudei as meninas de colégio, as meninas começaram a estudar na Zona Norte. Eu mudei. Ele não estava nem sabendo, eu fiz tudo assim, meu plano estava dando certo. Estava indo direto para o inferno, para o fracasso. Se o meu plano tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Por isso que eu prefiro viver os planos de Deus. E eu não falo essa história para vocês com orgulho. Eu estou falando para vocês não caírem na mesma armadilha que eu caí. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E o meu tombo foi daqueles, viu, filha? Vou te falar, fiquei roxinha mesmo. Então, se você enxergar uma raiz de orgulho aí e falar, Senhor, trata o meu orgulho, trata o meu ego. Ah, eu não aceito que ninguém fale assim comigo. Nenhum homem vai me tratar assim. É uns negócios que eu vejo, que eu falo, Deus, tem misericórdia dessas irmãs. Baixa a bola. E eu decidi voltar para casa. Resumindo, uma família grande. Minha família é grande, muitas tias, muitos tios, todo mundo querendo te proteger. Eu ouvi numa roda, enquanto eu estava arrumando meus sacos de lixo para voltar para casa, porque foi assim que eu fui, e eu voltei com um saco de lixo também. E uma das minhas tias falou assim, se você voltar para casa, para mim você é como se você tivesse morrido. O seu enterro é hoje. E dito e feito, eu voltei para casa e a minha família, eu posso te dizer que me enterrou viva. Recentemente, em uma conversa com uma amiga muito próxima, que eu tinha muito carinho, eu ouvi uma frase dela que doeu. Van, eu precisei te enterrar viva. Depois de ficar ruminando isso, o Senhor falou, filha, nem todo mundo está preparado para ver a mudança que eu fiz em você. Nem todo mundo está preparado para ver a transformação que eu fiz na sua casa. Nem todo mundo suporta a autoridade que eu derramei sobre você.
Tem muitas pessoas que preferiam ver você separada, num quartinho, deixada de lado, passando necessidade, envergonhando meu nome. Preferiam te ver assim, do que te ver viva. Uma frase como essa, acho que ninguém deveria ouvir. Mudar incomoda. Fala para a irmãzinha do lado, mudar incomoda. Se prepara que algumas pessoas vão falar isso para você. Ontem a gente estava à mesa e o amigo do Vitor falou assim para a gente à mesa. Ele tem uma esfirraria, né? E os amigos dele falaram assim, nossa, agora você é o finado fulano. Porque ele parou de beber, ele parou de ir para balada, ele parou de ir para o happy hour, ele parou. Agora ele é finado. E eu sou finada para muitas mulheres aí, algumas pessoas que fizeram parte da minha história e que olham para mim e falam assim, eu preferia, lá dentro dela, né? Ela não vai falar que a pessoa não sabe, fala sem pensar. Mas, na verdade, a pessoa preferia me ver enterrada, ter participado do meu velório. Presta atenção nisso, é muito forte, gente. Eu preferia que tivesse morrido, que tivesse voltado para casa. Preferiam te ver morta, tem pessoas te enterrando viva, e você está aceitando esse decreto. Agora, quando você decide se levantar desse caixão e falar, eu não vou morrer nesse cenário, não. Eu não aceito, eu vou reconhecer onde eu estou falhando. Eu não vou aceitar terminar minha vida assim. Senhor, me muda primeiro. Termina a obra que o Senhor começou. Quando eu voltei, quando eu fiz o caminho reverso, eu tive que voltar. Não tinha outro caminho, tinha que voltar. Voltar é reconhecer. Tomar consciência de onde eu precisava melhorar. E foi um passo de cada vez, para que eu chegasse onde eu estou hoje. É dolorido saber que pessoas desejam o nosso mal. É dolorido, é triste. Pastora, mas o que é autorresponsabilidade? A palavra autorresponsabilidade é assumir a plena responsabilidade do que você tem vivido. A palavra aqui está dividida em duas palavras, autor e responsabilidade. Você precisa entender que você é o autor da tua vida. E o que você plantar, você vai colher. A autorresponsabilidade é isso, o que você plantar, você vai colher. O que você tem plantado na sua casa? Grosseria, desrespeito, desonra, desafeto. Você acha que você vai colher o quê? O que você está plantando na vida financeira? Gastando, ganha 2.000, gasta 6. Não tem como prosperar desse jeito. Não tem como. Na sua mesa tem uma dinâmica do homem petrificado. Dá uma olhada, tem um homem durinho. Se você quiser colocar um cabelo nele, pode virar uma mulher. Qual que é a área da sua vida que Deus precisa trazer vida novamente? Qual que é a área da sua vida que Deus precisa trazer vida novamente? O que você precisa fazer? Qual é o plano para você sair desse estado que você está aí, endurecido, petrificado? As pessoas estão olhando para você e estão falando, meu Deus, essa daí já era, fim de carreira, o fim dela vai ser esse. Já estão preparando o look preto para o seu velório. E aí? Você vai terminar a tua vida assim? Você não vai querer ver o que Deus planejou para você? Você realmente vai continuar assumindo o controle de tudo? Vai ser do seu jeito? Tem mulher que já está no plano W. Foi tanto plano que ela teve, tanto plano, é um pior que o outro. O meu plano hoje é um só, é o plano A, é fazer o plano A dar certo. Então eu tenho que fazer o que for necessário para esse plano dar certo. Se eu quero ser uma pastora relevante, eu preciso fazer um plano A dar certo. Eu preciso estudar, preciso me dedicar, eu preciso buscar, eu preciso estar pronta, eu preciso ouvir mais, eu preciso estar bem para poder cuidar dos outros. Com as minhas filhas eu tenho um plano A, educá-las, treiná-las para elas serem uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa pastora. Você acha que é fácil? Não é. Eu tenho um plano A dentro da minha casa, que é auxiliar o meu marido, e na geração de hoje, uma mulher que é auxiliadora, ela é boba, é vista como uma mulher boba, porque hoje a gente está sendo bombardeado para ser independente. Eu recebo centenas de convites para sair para pregar pelo mundo aí, eu falo, não vou, eu não vou deixar minha casa, não vou deixar meu esposo um final de semana inteiro sozinho, porque isso é vigiar. Mas o mundo vai dando para a gente alguns banquetes, algumas armadilhas, que se você não tiver sensível e ter discernimento do Espírito Santo, você vai cair e vai colocar o plano A a perder. O meu maior projeto não é a Evo. O meu maior projeto não é a Evo. O meu maior projeto é a minha família.
Porque se a minha família estiver bem, vocês também vão estar bem. Tem muita mulher colocando toda a energia na empresa, toda a energia na igreja, toda a energia nas amigas, toda a energia. E aonde precisa colocar energia, ela não está colocando. Entenda uma coisa de uma vez por todas, o maior plano de Deus foi a família. Repete comigo, família. Casadas ou solteiras, honre a família que Deus te deu. Não vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa. Não vale a pena eu sair ministrando pelo mundo inteiro e perder as minhas filhas. A ministração começa na minha casa. A pregação começa na minha casa. Ser auxiliador idôneo é difícil, gente. É difícil, não é fácil não. Eu estava falando para a pastora Lúcia hoje, falei, gente, eu vou te falar, mas vou contar um segredo para vocês aqui. Meu esposo, eu não sei nem com quem eu comparo ele. De tão imperativo que é. Alguém aí, uma pessoa que é bem ativa. Gente, ele tem uma pilha que não é Duracell, não, é aquela maior que a Duracell. O homem já acorda, pá! Fala, Jesus amado, chegou! A minha lista de tarefa é 5, a dele é 62. Eu falo, gente, é tanto áudio, é tanta coisa. Eu falo, Jesus! A minha oração agora, Senhor, me dá força para poder ser auxiliadora desse homem, porque é difícil auxiliar alguém que é um foguete. Ele é um foguete. Agora pronto, resumindo, ele é um foguete. Agora o que eu sou? Eu sou a cauda. E se a cauda não estiver boa, não vai aguentar o rojão não, viu? Não vai aguentar o rojão. Porque eu tenho que auxiliar ele tem que voar alto, ele tem que ir, e ele está indo, eu tenho que ir junto. Você acha que é fácil? A comparação, porque o pastor Vitor prega, gente, o que tem de comparação? E eu tenho que lidar com tudo isso, eu tenho que estar com o emocional muito bem. Fora os ataques que vem do cão, eu tenho que estar bem. Eu não sou o pastor Vitor, gente, não tem nada a ver, ó, o cabelo. Tem nada a ver, a gente é um só, uma só carne. Um completa o outro, mas eu não sou ele. Então não tem como você querer que eu pregue igual ele, que não vai dar certo. Fala para a irmã, não vai dar certo. Sara, fala para ela que não vai dar certo, fala. Autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que está levando. Ai, pastora, tem uma frase que meu marido fala que eu gosto muito, vocês sabem? Cada um tem o quê? Vamos falar bem alto, cada um tem a vida? Autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente, pelos resultados que você tem colhido na vida. E não existe coincidência não, mesmo que você ainda não tenha entendido, está colhendo o que você plantou. Terceira definição de autorresponsabilidade para mim, tá? É a certeza de que você não muda nada, presta atenção, nem ninguém, sem mudar a si mesmo. Agora vamos ser sinceros aqui, amiga do grupo, do WhatsApp. Quantas vezes você orou para Deus mudar a tua mãe? Deus, muda minha mãe, muda minha sogra, Senhor. Ô Jesus, me ajuda com a minha sogra. Ô Deus, muda o meu marido. Muda o meu chefe, Senhor, o irmão é complicado, é carne de pescoço. Ora, jejua, sobe um monte, pede para Deus mudar todo mundo à sua volta. A sua lista para mudar todo mundo está grande, não está? Enquanto você não entender que a mudança começa em você, fala para a irmãzinha, começa em você. A gente briga, a gente aponta as falhas, a gente faz uma lista, e quando chega um feedback negativo, qual que é a sua cara quando você recebe um feedback negativo? Fala aí para mim, deixa eu ver sua cara. Feedback negativo. Você só vai crescer com as críticas. Você só vai aprender com os feedbacks negativos. Com o elogio, que vai massagear o seu ego, não tem crescimento. Toma cuidado com os elogios, que nem todo mundo está te elogiando, é verdade, tá? A Bíblia conta uma história de um casal que eu gosto muito, que eu vou te falar que é um casal 20. Adão e Eva, alguém já conheceu esses dois? Onde que está a história deles? Em Gênesis, isso aí. Foi o primeiro relato da Bíblia de falta de autorresponsabilidade. O primeiro relato está lá na Bíblia. Na Bíblia, está vendo como a Bíblia tem tudo? Deus deu uma ordem para ele. Deus fez um jardim lindo, com um monte de frutos, com um monte de árvores, só que tinha uma que não podia comer. Estão comigo aqui? O que a irmãzinha foi fazer? Ela foi comer logo da árvore que não podia. E assim acontece com muita gente. Deus fala, não faça isso, o caminho é esse, não vai para esse lado, é armadilha, é laço, é o Satanás, e a pessoa, vou lá. Tudo bem. Ela achou pouco. Eva é maravilhosa mesmo. Vou te falar, quando chegar no céu, falar, Eva, você é complicada, viu, irmã? Ela achou pouco ter pecado, influenciou. A mulher tem um poder de influência dentro de casa. Ela influenciou o maridão dela, Adão, a comer do fruto também. E ele, um babaca, falei, comeu. Aí,
Deus veio ter um encontro com eles, porque todo dia tinha um culto no jardim. Imagina que culto lindo. Os anjos cantando, e os anjos cantam. E Adão e Eva vai fazer o quê? Vai se esconder. Deus, é claro que ele já sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque Deus é onipotente, onipresente, aquela coisa toda que vocês sabem. Eu fico imaginando a cara de Adão. É a nossa cara quando a gente erra e fica com vergonha do Pai. Porque todo mundo que erra se esconde. Todo mundo que peca se esconde. É mais fácil se esconder do que enfrentar o juízo de Deus. E aí Deus pergunta para Adão: onde vocês estão? Ele estava escondido com umas folhas, aquela coisa toda. Aí Adão fala assim, ele sai daquele jeito, nu, com as folhas tampando as coisas dele. Aí Deus pergunta por que ele está se escondendo. Aí ele fala: porque comeu o fruto. Aí Deus pergunta: mas por que você comeu? A mulher que tu me deste. É assim, não é? Foi culpa dela. A Eva, toda orgulhosa, soberba também, que não ficou para trás. Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Não foi culpa dos dois, não. Foi culpa da mulher, depois foi culpa da serpente, foi culpa de Deus ter colocado a serpente, mas nunca é culpa dela. Enquanto a Eva não vai assumir o erro dela, a vida dela não vai mudar. E quantas vezes eu e você, como Eva, não assume o erro, a tua vida não vai mudar. Olha para essa mulher bonita e fala assim: não dorme não. Para de querer mudar o mundo todo. Começa a mudança em você. Autorresponsabilidade. Por que tiramos? Não ser autorresponsável foi a minha sócia que me roubou. Por que você fala isso? Porque assim o seu marido vai continuar te amando e não vai perceber que você negligenciou, que você não teve presente, que você deixou tudo para sua sócia, você não colocou alguém para fiscalizar, você não levantou alguém para poder acompanhar tudo. Aí é claro que a culpa é da sua sócia, que a empresa faliu. É mais fácil jogar a culpa para a sócia. Foi a crise que quebrou a minha empresa. Por que você fala isso? Porque os meus amigos não vão me criticar. Ou você vai falar que foi o Covid que fez você fechar a sua empresa. Foi o outro carro que freou bruscamente. Porque é muito mais fácil do que você falar: mamãe estava no celular, desatenta. Todo mundo sabe que quem bateu na traseira, quem está errado. E aí começa. Foi o meu chefe que não foi com a minha cara. Por isso que ele me demitiu. Meu chefe não gosta de mim. E assim a gente vai dando desculpas e desculpas. Por que a gente tira a responsabilidade dos nossos erros e fracassos? Porque assim você nunca estará errada. Quem é que gosta de estar errada aqui? Vocês gostam de estar errada? A última palavra é sempre sua. Você é a dona da razão, não é? Continuará sendo admirada, amada, respeitada. Você não vai ser rejeitada e ainda poderá dormir tranquila, sem nenhuma culpa, porque é mais fácil culpar os outros. Pastora, está muito pesado. Não ser autorresponsável é tirar de si a responsabilidade por seus erros, fracassos e falhas e colocar nos outros. Olha para essa mulher bonita e diz assim: enquanto a culpa estiver no outro, a mudança não vai chegar. Algo que é claro para mim e que para você também deveria ser, é que pode doer, mas saiba que muitos casamentos acabam porque nós não estamos atentos aos vulcões que estão explodindo todos os dias. E nós que provocamos e alimentamos esses vulcões. Quando o sinal está ali há anos e a gente simplesmente finge que não está vendo porque é mais fácil. Quando os filhos estão feridos, pedindo atenção. Quantas crianças pedem atenção para o pai e para a mãe e ele está ocupado demais? A gente está sempre muito ocupado. Hoje mesmo eu fiz uma oração, falei: Senhor, me perdoa, porque eu estou sempre tão ocupada. Às vezes a menina vem falar comigo, eu falo: daqui a pouco. Será que eu vou ter o daqui a pouco? Será que eu vou estar aqui daqui a pouco? Quantas mulheres não morreram por fora? Estão vivinhas aí, bonitinha, mas por dentro estão endurecidas. Elas servem, elas cuidam, elas fazem o que tem que fazer no automático, mas elas já morreram faz tempo. Isso é viver em Pompeia. A pedra precisa sair. E a Bíblia é clara quando diz sobre isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus não trata corações duro como algo pequeno. Ele enxerga o seu coraçãozinho aí, bonita. Pode estar escondido da pastora Vanessa, mas o Senhor enxerga como está seu coração. E como Ele me mostrou que tinha corações endurecidos essa noite, o Senhor está quebrantando esse coração. Corações que vão começar a voltar a sentir dor que não sentiam antes. Empatia pelo outro. Se colocar no lugar do outro.
Ficar atento aos sinais não só seu, mas da sua casa. Sentar à mesa, olhar nos olhos e ver se está todo mundo bem. Ter o seu tempo com Deus, falar, Senhor, mostra para mim aonde eu preciso melhorar. O Senhor conta uma história sobre Lázaro, em João 11. Ele morreu, cheirava mal, e Jesus não foi lá levar um perfume caro. Jesus foi lá levar um perfume bom para ele? Não, vamos resolver o problema do fedor aqui da morte? Que tem muita casa fedendo, e a gente está passando perfume achando que vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai ser essa essência de baunilha que vai melhorar. Chá branco também não vai melhorar. Sabe o que vai melhorar? Reconhecimento que precisa que o Espírito Santo entre nessa casa. Tirar essa pedra do orgulho. Falar, Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração. Muda esse cenário. Só Ele é capaz de trazer vida de novo. Jesus pediu para que eles tivessem atitude. Eles falam assim, tirem a pedra. Jesus nunca normalizou o sepulcro. Para ele viu um sepulcro, para ele não era normal. Jesus era aquele cara, estraga velório. Jesus chegou, o velório acabou. E Jesus está chegando na sua casa hoje. Aquelas pessoas que olhavam para você e falaram assim, ó, eu preferia ver ele bêbado lá no bar, ele era mais legal. Eu preferia vê-la com vários homens, porque ela era mais legal, ela era mais minha amiga, ela estava mais perto de mim. Eu preferia vê-la separada, porque ela estava mais próxima, ela tinha mais tempo para mim. Eu preferia vê-la morta do que vê-la feliz, prosperando e transformando vidas. Essas pessoas que falaram ou pensaram isso sobre você, elas vão simplesmente entender que o seu funeral foi anulado hoje. Hoje o Senhor está decretando, vai mudar essa história, você não vai acabar assim não. Eu vou mudar esse cenário, mas você precisa me convidar para entrar na sua Pompeia. Eu quero te convidar a se colocar de pé, chamar o louvor já para estar subindo. A Bíblia, ela está repleta de ferramentas, e toda ferramenta mostra algo profético. Hoje é necessário escavar algumas coisas aí dentro que estão escondidas, com tanta coisa, com tanta demanda, com tantas vozes acumuladas. Tudo que morreu por dentro um dia pediu atenção e não recebeu. Pompeia morreu porque os sinais foram negligenciados. Enquanto eu preparava, tudo começou essa ministração de hoje, gente, começou com isso daqui. Com isso daqui. O Senhor me deu uma visão que eu estava escavando. Eu falei, Deus, mas o Senhor está complicando a minha vida. Eu não sei nem pegar numa pá. Ele falou, filha, mas eu vou te ensinar a escavar, porque tem muitas mulheres sendo soterradas. Soterradas pela comparação, soterradas pelo medo, soterradas pela negligência do outro, soterradas porque simplesmente elas estão cegas espiritualmente, não estão vendo a fumaça. Dava tempo do pessoal de Pompeia fugir, muitas pessoas se salvaram. Escavar, representação. Tirar a pedra, representação. Escavar dói. Escavar vai mostrar onde está sujo aí dentro, aonde está endurecido aí dentro, o que precisa mudar, o que você precisa mudar. Eu falei, Senhor, eu não aceito, Deus. Está rodeada de mulheres que têm propósitos, que têm sonhos, que têm chamado, que têm promessas, mas que não estão atentas aos sinais e podem perder tudo isso e serem soterradas, porque esse é o plano de Satanás. A palavra diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, então não se iluda. Ele trabalha 24 horas para te ver derrubada, destruída. O plano dele é acabar com a tua casa, acabar com as tuas emoções, acabar com teus filhos, acabar com a promessa. E tudo começa em você, assim como começou em Eva. A minha oração é, Senhor, destampa os ouvidos, porque o furacão aí está vindo, o vulcão está fazendo barulho, a casa está estremecendo e a irmã não está enxergando nada. Os filhos estão pedindo, mãe, eu preciso falar com você, para um pouquinho.
Achamos que estar na escala todos os dias, estamos próximo dele. Quando na verdade estamos ocupadas demais para ele. Servir a igreja não é servir a pastora Vanessa, nem servir ao pastor Vitor. Servir a igreja é servir a um rei. E toda vez que eu entro aqui, eu entro com o coração rendido. E eu subo nesse altar com temor. Porque eu não sou palestrante, eu não sou coach, eu sou pastora. E se eu precisar entrar na sua Pompeia para estar com você, eu vou estar. Mas eu não aceito ver mulheres morrendo dentro da igreja, endurecidas. Eu não confio mais em ninguém, pastora. Para mim não tem jeito. Para mim tudo acabou. Negligenciar é uma das maiores falhas dessa geração. E você não está nessa roda por acaso. Essa mulher que está do seu lado está passando um vulcão que você não tem noção. Ela já pensou em desistir? Ela já pensou em sair correndo? Ela já pensou outra coisa. E o Senhor colocou você nessa mesa para falar para ela: conta comigo na sua Pompeia. Eu não vou te deixar para trás. Eu vou te ajudar em oração. Nós vamos clamar juntas por ajuda. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de ajuda. Não tem problema, está precisando de ajuda emocional, de um psicólogo, não tem problema. Procura ajuda médica. Os médicos estão aí para isso. Venha nos aconselhamentos. Meninas, estejam atentas umas às outras. Nós cuidamos de todo mundo aí fora. Tem famílias dentro da igreja passando necessidade e você não sabe. Tem crianças dentro da igreja que não tem roupa de Natal. Fiquei sabendo hoje isso. E nós estamos tão ocupados na nossa rotina, que estamos vendo as pessoas mortas ao nosso lado e continuamos. Quando o chamado do Senhor é igual aquele filme Até o Último Homem. E a minha última palavra para vocês é: até a última mulher. Até a última mulher. Nós não podemos permitir que a igreja seja devastada por uma morte espiritual, por uma frieza espiritual, emocional, por uma apatia, porque você está ocupada demais. Eu conheço um Deus que mudou a história da minha casa, que quebrou a pastora Vanessa inteira. Doeu, chorei, tive vergonha. Algumas pessoas me enterraram vivas, e está tudo bem, porque as pessoas que não estão prontas para ver você crescer, é o Senhor tirando do seu caminho. Tem gente que não está preparada para ver você melhor que elas. Essa é a verdade. E está tudo bem. Eu conheço um Deus que coloca fim a cenário de sepulcro. Há um Deus que torna choro em alegria, cinzas em festa, traz vida ao que estava morto. Eu queria que você abraçasse essa mulher da sua roda aí. Abraça ela. Abraça ela. Abraça essa mulher. Ela não vai mais fingir que está tudo bem. Essa pá, ela simboliza conversas que você precisa ter, limites que você precisa estabelecer, áreas que precisam ser tratadas, hábitos que precisam ser revistos, posturas que precisam mudar. Você precisa agir, você precisa escavar. Hoje Deus está te dizendo: filha, olha os sinais. Eu não te falei que você não estava sozinha? Eu estou trazendo ajuda para a sua Pompeia. Eu não te chamei para morrer soterrada. Eu te chamei para viver o meu propósito. Essa mentoria marca um novo tempo de Deus na sua vida e na sua casa. Um marco do Senhor que está simplesmente escavando sonhos que estavam totalmente enterrados. Mulheres que têm chamados para pregar, para ser missionárias, intercessoras, estão adormecidas. Seja bem-vinda, você acordou. A igreja precisa de você. A igreja brasileira precisa de nós.
Eu queria orar com vocês, se vocês puderem repetir, eu agradeço. Senhor, nós não viemos aqui para uma palestra. Fala com autoridade. Nós viemos para responder o seu chamado. Hoje o Senhor trouxe até aqui para mostrar as áreas que estavam enterradas, endurecidas e paralisadas, áreas que por muito tempo foram ignoradas, chamadas de normal, mas hoje eu abro mão da negligência, eu me posiciono e vou usar as armas espirituais. Aquelas pessoas que acharam que eu iria morrer vão me ver em pé ajudando outras pessoas. Escava, Senhor, o meu coração, que eu possa voltar a confiar, que eu possa voltar ao primeiro amor e que eu possa representar o seu nome. Eu te dou acesso a áreas que eu levantei muros e hoje caiu todos por terra. Que toda a área morta volte a respirar. Que toda a área morta ganhe vida. Que a minha vida tenha um propósito. É honrar o seu nome. Eu estou pronta para a festa, Senhor. Transforma cinzas em festa, choro em alegria, vergonha em testemunho. Eu decido escolher o seu plano. Amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Entender que o Senhor está se movendo quando a gente não vê, e que Ele prepara encontros que a gente talvez não tinha nem pensado. Eu sei que vocês estavam com a agenda cheia, está cansada, semana corrida, tanta coisa para ver, mas o Senhor separou você no meio de um celeiro de 300 mulheres, tem 350 mulheres dentro do grupo de mulheres, e o Senhor separou vocês para me ajudar a levantar essas mulheres. Então, quando você chegar na igreja, esteja mais atenta, cumprimenta a pessoa do seu lado, pega o telefone dela, conversa com ela, seja a resposta de oração, seja a resposta do céu para esse tempo. E se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda. Um dia alguém me ajudou, um dia alguém me tirou do meio de uma guerra, dos escombros, só os cacos, olhou para mim destruído e falou: Deus tem propósito. Deus tem propósito na tua vida. Coloca a tua mão no teu coração. Nós já estamos terminando. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa ministração, por essa mentoria. Que seja um marco do Senhor na vida dessas mulheres. Que haja ressurreição, que haja vida e que haja testemunhos, Pai. Nós não estamos aqui brincando com a tua palavra. Nós não estamos aqui brincando de pregar, Senhor. Não é sobre a pastora Vanessa, Senhor, é sobre o chamado que o Senhor colocou sobre mim, que eu possa ser instrumento, Pai, para alcançar essas mulheres, e que não fique nenhuma mulher para trás, Senhor. Vai tratando os corações, trazendo à tona as memórias, e que elas possam enxergar aonde precisam ser moldadas e transformadas. Nós te agradecemos, Pai, porque eu sinto a tua presença neste lugar. 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 Nós vamos terminar cantando essa canção com o fôlego de quem acabou de ressuscitar. Você consegue respirar fundo assim, ó? A palavra diz que Ele é o sopro da vida. Respira fundo. Faz tempo que você não consegue nem respirar fundo, não dá tempo. Respira fundo, contempla a beleza da vida que você ainda tem. Que cada fôlego de vida tenha propósito, que os seus dias carreguem propósito, e que nós juntas possamos marcar essa geração
em nome de Jesus. E todas digam amém. Vamos cantar junta? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Você pode declarar isso? Isso é uma verdade na sua vida? Nada é melhor do que o seu Deus. Nada, nada. Declare isso forte, porque o inferno está ouvindo. Nada. Nada é melhor que o Senhor. Nada é melhor do que os seus planos. Nada é melhor do que os seus planos para nós, Senhor. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, Faz de ossos soldados. faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode Declara para essa mulher aí: o Senhor pode fazer. O Senhor O que você não pode fazer, Ele pode fazer por você.